Em sua incessante busca por conhecimento, a humanidade quase cruzou a linha da famosa frase: "É tarde demais". É fato que, para continuarmos avançando, precisamos fazer testes e mais testes, e se estamos aqui hoje e o planeta continua inteiro, é porque esses mesmos testes deram certo. Só que alguns deles poderiam muito bem ter acabado com o mundo se tivessem saído do controle. Aqui é o Maurício Santos e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Já imaginou liberar os demônios do inferno ao redor do planeta? Pois é, esse era um dos medos mais fantásticos envolvendo o poço super profundo de Kola, na região norte da Rússia. Durante a Guerra Fria, a União Soviética desenvolveu um projeto que tinha como objetivo percorrer a crosta terrestre até chegar na camada mais externa do manto do planeta. Caso isso fosse concluído, com sucesso, o poço se tornaria o buraco artificial mais profundo do mundo. E ao menos os soviéticos conquistaram esse segundo triunfo em 1989, já que o poço super profundo de Kola atingiu 12.262 metros de profundidade. O projeto bateu o buraco Bertha Rogers, em Oklahoma, nos Estados Unidos, que detinha o recorde com uma profundidade de 9.583 metros. E o maior medo dos pesquisadores envolvidos não era de que os demônios fossem soltos do inferno, mas sim de que um buraco desse tamanho talvez provocasse abalos sísmicos ao redor da Terra. Para nossa sorte, nenhuma dessas possibilidades se concretizou e acabou que todo o projeto foi encerrado em 1994. O motivo? As surpreendentes temperaturas do interior do planeta. Enquanto os pesquisadores imaginavam que elas alcançariam em torno de 100 graus Celsius, na verdade, a temperatura estava na faixa de 180 graus. Para chegar aos 15 mil metros de profundidade, como eles tinham em mente, seria preciso passar por temperaturas superiores, na casa dos 300 graus Celsius. Ou seja, era inviável. Já outro momento que quase acabou com o planeta teve como palco o ano de 1945. Uma das partes do famoso projeto Manhattan se chamava Experiência Trinity, que basicamente foi o primeiro teste de detonação de um dispositivo nuclear na história da humanidade. O objetivo era claro: criar uma arma de destruição em massa para amedrontar os inimigos dos Estados Unidos. Foram 3 anos de esforços por parte do exército americano, até que o dia finalmente chegou. Só que ele chegou com uma série de receios. O mais assustador era de que a explosão poderia literalmente incendiar a atmosfera terrestre e, consequentemente, acabar com os oceanos e destruir praticamente toda a vida no planeta. Tá bom para você essa preocupação? Hipoteticamente falando, o calor gerado pela explosão seria grande o suficiente para que uma fusão desgovernada de átomos na atmosfera tivesse início. Bom, se estamos vivos agora é porque isso não aconteceu. Vários estudos foram feitos em cima dessa tese e a conclusão foi de que era praticamente impossível que a atmosfera fosse incendiada. O projeto continuou até a explosão do equivalente a 20 quilotons de TNT em 16 de julho de 1945. Muitos especialistas consideram que a humanidade deu um novo passo naquele dia. Já outros, como o filósofo Toby Ord, dizem que o ser humano deu um novo passo quando o assunto é habilidades para a humanidade se destruir. O que você acha sobre isso? Agora, que tal buracos negros aqui na Terra? Desses, não teria como fugir, não é? Digamos que há um risco a ser pago por conta do grande colisor de Hadrons, que fica perto de Genebra, na Suíça,
Construído pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, esse colisor foi projetado com o objetivo de colidir feixes de prótons em um túnel de cerca de 27 quilômetros de circunferência. E a título de curiosidade, esses feixes se movem perto da velocidade da luz. A questão aqui é que essas mesmas colisões são capazes de produzir mini buracos negros. E não demorou muito para que as pessoas ficassem com medo de que o mini se tornasse grande o suficiente para que, sendo bem direto com você, engolir toda a Terra. Assim como na experiência Trinity, não faltaram cálculos demonstrando que as chances disso acontecer eram quase impossíveis e que os mini buracos negros deixariam de existir em questão de segundos. E outra coisa interessante no meio disso tudo é que colisões de energias ainda mais fortes acontecem na nossa alta atmosfera, quando raios cósmicos entram em contato com moléculas de oxigênio e nitrogênio. Ou seja, se o planeta tem passado por isso há bilhões de anos, o colisor não deve ser tão perigoso assim. O próximo experimento que poderia ter acabado com o nosso planeta tem um nome luxuoso: Starfish Prime. Você já ouviu falar? Para você entender a história, precisamos voltar novamente para a Guerra Fria, no ano de 1962. Naquela época, os Estados Unidos estavam fazendo os testes de detonação em grandes altitudes e resolveram detonar uma bomba de 1,45 megatons acima do Oceano Pacífico. Para você ter uma noção da potência, a bomba de Hiroshima tinha 15 quilotons. O principal objetivo do projeto era inutilizar o sistema de mísseis dos soviéticos. Só que o resultado não foi bem como esperado. A verdade é que ninguém tinha noção das consequências do teste e do que poderia acontecer com a magnetosfera terrestre, que é a camada com partículas que protege o planeta dos ventos solares. E no fim, a detonação não só danificou alguns satélites em órbita baixa, como criou um cinturão de radiação ao redor da Terra que durou por volta de 5 anos. Agora volte comigo para a época da corrida espacial, quando a NASA estava planejando as missões Apollo para chegar até a Lua. Eles se preocuparam bastante em levar e trazer de volta os astronautas com vida. Só que eles também estavam muito atentos com uma possível contaminação. Como ninguém sabia exatamente o que estaria na superfície do nosso satélite, havia o medo de acontecer uma espécie de invasão de micróbios alienígenas aqui na Terra. Eu sei que isso tem muita cara de ficção científica, mas a preocupação dos cientistas tinha bastante fundamento. Não sabemos as formas de vida que podem existir no espaço. Então a NASA precisou levar em conta a possibilidade dos astronautas, das sondas e dos foguetes trazerem organismos mais fortes que os da Terra e que, imagine só, poderia acabar com o nosso oxigênio. Outro medo da organização era de que nós levássemos alguma coisa para o espaço que prejudicasse corpos celestes. É por isso que, antes do lançamento, a nave teve que ser esterilizada completamente. Imagine se algum organismo daqui fosse junto e isso confundisse o trabalho de busca por vida alienígena. Sem falar que nossos vírus e bactérias poderiam ser mais fortes que os do cosmos. Para evitar qualquer tipo de consequência, mesmo tendo em mente que as chances da Lua abrigar vida fossem pequenas, a NASA fez com que os astronautas ficassem 3 semanas de quarentena antes de terem contato com qualquer pessoa. Inclusive, a ideia original era de que os astronautas ficassem dentro da cápsula de retorno assim que ela atingisse a água, justamente para manter o protocolo de descontaminação. Só que a NASA pensou melhor nisso e chegou à conclusão de que não seria saudável para os viajantes, afinal, a cápsula não apenas estava em constante movimento por causa das ondas, como era um espaço muito abafado. Foi por isso que a porta foi aberta na água mesmo para que os astronautas fossem resgatados. E, bom,
Nenhum organismo mortal acabou com o planeta. Até agora, nós estávamos falando sobre o passado. Então vamos falar de um experimento que pode acabar com o mundo no futuro. Você já ouviu falar no SETI, que poderia ser traduzido para Busca por Inteligência Extraterrestre? Resumidamente, é um projeto que tenta encontrar vida inteligente no espaço. Simples assim. Para o trabalho, as ondas de rádio são as principais ferramentas utilizadas. Elas não só são enviadas para o cosmos, como os cientistas daqui tentam captar alguma onda de rádio do espaço. Uma das primeiras sugestões de que isso seria possível apareceu com Nikola Tesla, em 1896. Tudo parece muito tranquilo, mas existe o medo de que esse trabalho possa denunciar nossa posição no sistema solar e, consequentemente, atrair uma espécie alienígena mais avançada e hostil para invadir a Terra. Parece meio absurdo, mas até mesmo Stephen Hawking demonstrou ter receio do que poderia acontecer. Até porque, se levarmos em consideração toda a história dos seres humanos, nós não fomos muito educados quando encontramos povos que não tinham a tecnologia tão avançada. A notícia boa é que as distâncias interestelares são muito longas e, mesmo com uma tecnologia extremamente avançada, levaria centenas de milhares de anos para chegar a algum lugar com a possibilidade de existir vida. Caso alguma raça alienígena hostil esteja por aí conquistando planetas, é provável que ela demore para chegar aqui. Agora me diz qual a situação mais te deixou aí apreensivo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!